Na aula de hoje vamos estudar as EDOs homogêneas. Antes de dar a definição de uma EDO homogênea, vamos primeiro definir o que é uma função homogênea. Se nós tivermos que uma função f satisfaz f de lambda x, lambda y, igual a lambda elevado a n, f de xy, isso aqui com lambda real e n também número real, então nós dizemos que f é uma função homogênea de grau n. E aí alguns exemplos aí para você saber identificar uma função homogênea. Pensa nessa daqui, ó, por exemplo, f de xy igual a x² mais 3xy mais y². Então, ó, repara que se você faz f de lambda x, lambda y, aí fica assim, no lugar de x você troca por lambda x, no lugar de y você troca por lambda y. Então você fica com lambda x ao quadrado, mais 3, aí aqui lambda x, e aqui lambda y, mais lambda y ao quadrado. Aí você vê que sai em evidência em cada termo um lambda ao quadrado, né? Então aqui, ó, você pode colocar lambda quadrado vezes x². Bem aqui você pode puxar a lambda para fora, né? O que está junto com x e o que está junto com y. E aí você fica com 3 lambda quadrado, xy. E aqui a mesma coisa, você puxa o lambda quadrado para frente do y². E aí você pode pôr em evidência, né? Lambda quadrado, porque ele aparece nos três termos. E aí você pode colocar aqui, ó, x² mais 3xy mais y². Então aí você vê, ó, que fica lambda ao quadrado e o termo que está bem aqui dentro é exatamente a tua função f de xy. Então fica lambda ao quadrado vezes f de xy. Então, qual é a conclusão? É que essa função aqui, ela é homogênea de grau 2. Vamos mostrar aqui um exemplozinho de uma função que não é homogênea, tá? Pensa, por exemplo, nessa função aqui, ó, f de xy igual a x² mais y² mais uma constante qualquer. Vamos botar aqui de 10, por exemplo. Pode ser qualquer constante. Se você fizer f de lambda x, lambda y, você vê, ó, que poderia sair com lambda quadrado, x², aqui lambda quadrado, y². Só que daqui do 10 não tem como você tirar a lambda. Como é que você poderia arranjar um lambda aqui, né? Então, não teria como você, por exemplo, isolar bem aqui o lambda quadrado e colocar aqui dentro a tua função f de xy, tá? Então, essa daqui, ó, não é homogênea. A única possibilidade dessa função aqui ser homogênea é se fosse homogênea de grau 0. Porque o termo constante, ele é homogêneo de grau 0. Né? Só você pensar que você pode escrever 10 como a mesma coisa que 10 vezes lambda elevado a 0. Porque lambda elevado a 0 é 1. Então a única possibilidade aí de você, quando está acompanhado de uma constante na sua função, dela ser homogênea, é que os outros termos aqui, eles também deem termos de grau 0, tá? Então, em geral, né, quando você tem somado com uma constante, você tem grande chance de que a função não seja homogênea. Então, beleza, entendido que é uma função homogênea, agora a gente define uma EDO homogênea. Então, aqui, ó, uma EDO da forma m de xy dx mais n de xy dy igual a 0, vou chamar isso aqui de asterisco, se a gente precisar usar mais na frente, é chamada de homogênea se m e n são funções homogêneas de mesmo grau. E o que é que isso significa? Então deixa eu colocar aqui, ó, isto é, quando você fizer m de lambda x, lambda y, isso aí vai dar um lambda elevado a n, m de xy, e quando você fizer para n, n de lambda x, lambda y, isso aí vai dar lambda elevado também a esse mesmo n que está aqui,
né? Nas duas você deve obter o mesmo grau. E aqui n de xy, tá certo? Então isso aqui é uma EDO homogênea, né? Os coeficientes que acompanham os diferenciais dx e dy são duas funções homogêneas e de mesmo grau, tá bom? Então aí vamos aprender como é que é a técnica de solução. A técnica de solução é por meio de uma substituição, que é a seguinte: você vai ter duas opções de substituição. Você pode chamar y de ux, é uma das opções, tá? Ou você pode chamar x de vy. Aqui o e v são funções, tá? Não são constantes. Então, essencialmente, para você resolver a EDO homogênea, você faz uma reescala, né? Aqui você vai fazer uma troca. Ou você usa isso aqui, faz a substituição y igual ao x, ou você faz x igual a vy. Na prática, quando você faz isso, você vai transformar a tua EDO homogênea numa EDO separável. Veja só aqui como é que fica, ó. É só olhar aqui para as funções aqui de cima, tá? Para a forma da EDO e vamos estudar isso aí. Então aí, só para mostrar o método de solução, eu vou supor que a gente escolheu essa opção. Então aqui, ó, suponha que você escolheu essa substituição aqui. Aí supondo que você fez essa substituição, então quem vai ser aí dy dx, né? dy dx é a mesma coisa que d o x com relação a x. Aí você usa a regra do produto, né? Isso aí fica da seguinte forma: derivada da primeira, né, que é du dx, vezes a segunda, que é x. Aí aqui você pode trocar a ordem, tá? Você pode colocar assim, o x na frente. Então fica assim, x du dx. Mais a primeira, que nesse caso é u, vezes a derivada da segunda, dx com relação a x. Só que a derivada de x com relação a x é igual a 1. Então fica apenas u, tá bom? E aí você, então, entende que o diferencial dy é a mesma coisa que x du mais u dx. É como se você pegar e fizesse uma multiplicação, efetivamente aqui, ó, multiplicasse desse lado e desse lado aqui por dx, tá? E aí você obtém que a expressão do diferencial dy é essa. Aí você faz a substituição aqui na equação de asterisco. Você vai ficar com isso aqui, ó. Você vai ficar com... No lugar de y, você vai trocar por ux. Então, você fica com m de x, vírgula ux, tá? Nesse caso, vezes dx. Então, aqui você coloca dx. Mais n de x ux. Aí, no lugar de dy, né, que aparece bem aqui, você vai trocar por essa expressão aqui, tá? Então, ó, ela vai aparecer bem aqui, x du mais u dx. Isso aí tudo igual a zero. Beleza, e agora você usa a hipótese de que mn são homogêneas de mesmo grau. Ou seja, você vai usar essa hipótesezinha aqui, ó, que tanto para m quanto para n, quando você faz m de lambda x, lambda y, você tira um lambda n, fica m de xy, é a mesma coisa aqui. Só que aqui para esse caso, o teu lambda, ele vai ser o x, tá? O x é que vai fazer o papel de teu lambda na hipótese de homogeneidade. Então deixa eu colocar aqui, ó, o teu lambda ele vai ser igual a x. E aí a equação fica assim, ó, você tira bem aqui, ó, x elevado a n, aí m de 1u, tá? Porque o que vem junto com x aqui nesse primeiro termo, tanto de m quanto de n, é o número 1. X está multiplicado por 1. Por isso que fica assim. Mais x elevado a n, n de 1u, e aqui x du mais o dx. Aí eu esqueci de botar bem aqui, tem um dx, tá? Então o dx bem aqui. Beleza, então você faz a distributividade bem aqui. Você vai ficar com isso aqui, ó. Veja que no primeiro termo você vai ficar com xn mais 1, n de 1u du. E no outro termo você pode colocar assim, n de 1u, e aqui multiplicado por xn dx.
Isso tudo igual a zero. Aí agora você pega, ó, e junta os termos que tem dx, ó. Esse junto com esse. Vê que tu consegue colocar em evidência o xn, tá? Então fica assim, ó. M de 1U mais UN de 1U. Aqui xn dx. Aí esse termo, ó, tu pode passar lá para o outro lado, né? Vai ficar igual a menos xn mais 1 n de 1u du. Perfeito. Então, bem aqui, ó, isso agora é uma EDO separável. Então, a gente reduz a EDO homogênea por meio daquela substituição numa EDO separável. Veja só como é que você percebe que é separável. Você pega esse termo, veja que aqui, ó, tudo só depende de u. Passa ele para cá para baixo. Pega esse xn mais 1, passa para o lado de cá. Então, você fica com isso, ó. Xn dx dividido por xn mais 1 igual a menos n de 1u dividido por m de 1u mais un de 1u. Isso aqui deu. Tá certo? Então você vê que realmente é separável. Ó. Esse termo aqui é a mesma coisa, ó, que dx sobre x, né? E sempre daqui você vai conseguir resolver, tá? EDO separável é integração. Então daqui você conseguirá resolver. Então essa é a técnica que você utiliza para resolver EDO homogênea. Você testa se as funções que você tem aqui, elas são homogêneas de mesmo grau. Você faz o teste, efetivamente, você testa isso aqui, ó. Se verificar, se for verdade, então aí você utiliza uma das duas substituições, y igual a x ou x igual a vy. Você pode escolher uma das duas. Uma coisa que pode acontecer muitas vezes é que você vai tentar y igual ao x, você vai ver que vai dar um monte de termo que você não consegue integrar. Então aí você pega e tenta a outra substituição, que pode ser que dê certo, tá? Então é desse jeito que se faz. Aí agora vamos fazer na prática, vamos fazer dois exemplos. Aqui, exemplo 1, resolvo o PVI. Então, essa EDO aí, você pode observar que ela não é separável, tá? Você pode observar também que ela não é linear, porque mesmo que você passasse o y daqui e tentasse fazer alguma manipulação para chegar naquela forma de linearidade, você teria bem aqui um termo não linear, né? Porque ele depende de y e de x. Você pode verificar que mesmo que você passe o dx para o lado de cá, não dá uma equação exata. Se você passa o dx para o lado de cá e traz o termo todo para a esquerda, você fica com isso aqui, ó, x dy mais, aí os termos vêm negativos, né? Menos y menos x elevado a y sobre x dx igual a zero. Então você pode testar aí, você vai ver que não é exata. Então aí vamos tentar verificar que isso aí é homogêneo, tá? Faça o seguinte, você vê que o seu m de xy, isso é o que acompanha o dx, né? Ó, o dx está bem aqui. Então é esse termo aqui, menos y menos x é elevado a y sobre x. E o teu n, isso aí é igual à função x. Então vamos tentar, né? Veja ó, que n de lambda x, lambda y, isso é a mesma coisa, trocando o x por lambda x, que lambda x, né? Que é a mesma coisa que lambda vezes n de xy, porque o teu x é exatamente o teu n de xy. Então, beleza, você vê aqui que o expoente que está junto com lambda é o número 1, né? Então, n ela é homogênea de grau 1. Então, vamos verificar agora m. Será que m também é homogênea de grau 1? Porque para a gente utilizar o critério que eu dei acima, ele tem que ser, né? Tem que ter o mesmo grau que a n. Então, ó, m de lambda x, lambda y. Vamos ver o que é que vai dar. Menos, aí no lugar do y você troca por lambda y. Menos, aí bem aqui no lugar do x você troca por lambda x. E aqui, ó, exponencial de, no lugar do y, bota lambda y. E no lugar de x, coloca lambda x. Então você vê que aqui nesse quociente que está aqui na potência dessa exponencial, os lambdas se cancelam
E aí você fica com isso aqui, ó. Lambda você já pode botar em evidência. Aí, ó, menos y, e aqui menos x, e aqui é elevado a y sobre x, né? Os lambdas que estão aqui, ó, cancela esse com esse aqui, tá bom? Só que isso aí é exatamente, ó, lambda vezes a tua função, m de xy, né? Porque esse termo aqui que está dentro do colchete é exatamente m de xy. Então, ó, também acompanha lambda elevado a 1, né? Então, o m também é uma função homogênea de grau 1. Então, a gente realmente tem uma EDO homogênea. E aí a gente pode aplicar o nosso método. Então podemos transformar, né, essa EDO numa EDO separável pela transformação. Nesse caso você pode usar y igual a u vezes x, ou então x igual a v vezes y. Tá? Você pode utilizar ou a primeira ou a segunda. Então aí deixa eu já dar uma dica como é que você faz para ter uma ideia de qual escolher, tá? Porque assim, a princípio você pode escolher qualquer uma das duas. Mas a ideia é escolher uma que deixe teu cálculo mais fácil, né? Então aqui, ó, quando você olha para a forma da tua EDO, bem aqui, ó, esse vai ser o teu m, né? M de xy. Esse aqui que acompanha o teu dy vai ser o teu n de xy. Aí você olha para as duas funções. Quem das duas é mais simples? É claro que é a n, né? E veja que ela vai acompanhar o dy. Devido a isso, como a função mais fácil é essa e está acompanhando o dy, a ideia é de você colocar a multiplicação, porque veja que, por exemplo, lá no método que nós fizemos bem aqui uma substituição, né, para o dy, se eu tiver escolhido a substituição de y. Eu troco por isso tudo. Então, o que é mais fácil? Você multiplicar aquele termo, né, que tem mais dois termos, apenas por um, que seria x, ou por dois termos? É claro que é mais fácil multiplicar apenas por um, né? Então, o ideal aqui para essa EDO é a gente começar tentando a substituição y igual ao x, tá? Porque a multiplicação pelo diferencial ela fica menor. Então, ó, vamos fazer isso. Vamos usar y igual ao x. Quando você faz isso, você já pode escrever o diferencial, né? dy vai ser o dx mais x du, tá certo? Essa continha aqui você pode aplicar o diferencial do produto, você usa a regra do produto, né? Fica o dx mais x du. Então aqui na primeira ó, vai ficar x aí vezes dy. Por isso que eu escolhi, tá vendo, o y, porque ó, x vai multiplicar dy, que é esse termo. O dx mais x du. Aí aqui mais, aí aqui no outro termo, né? Que seria esse aqui. Troca y por o x. Então você fica com menos o x. E aqui no outro termo, menos x é elevado a o x sobre x. Né? E aqui dx. Beleza? E aí, ó, repara bem aqui o porquê que eu escolhi essa substituição aqui. Exatamente, ó, porque o diferencial dela fica multiplicando a função mais fácil. Aí, isso em geral, né, deixa a EDO mais fácil. Então aí, beleza, tá tudo feito, isso aqui é igual a zero. E aí vamos distribuir as coisas aí, ó. Você vai ficar com o x dx mais x quadrado du menos o x dx menos x é elevado a u dx, correto? Veja que bem aqui, ó, você cancela x com x. Isso aí igual a zero. Aí, ó, esse termo some com esse. Pega esse aqui e joga lá para o outro lado. E aí você fica com x quadrado du igual a x é elevado a u dx. E aí você faz o seguinte, você passa o x quadrado dividindo, passa a exponencial de u para esse lado. Então você fica com EA menos u du. Isso é igual a x dx sobre x quadrado. Não é isso? Que aí é a mesma coisa, né, que dx sobre x. Aí agora é só integrar. Né? Você viu que efetivamente ó, isso aqui se tornou separável. E aí
integre. Você vai ficar com a integral de EA menos U du. Isso é igual à integral de 1 sobre x dx. Integral de EA menos U é menos E elevado a menos 1. Integral de 1 sobre x, ln do módulo de x, mais a constantezinha de integração. Aí agora, ó, veja só como é que você faz, tá? Eu quero uma solução que dependa de x e y, né? Porque as variáveis do começo da minha EDO são x e y. Como você fez essa substituição aqui, y igual ao x, o ideal é você retornar para as variáveis de origem. Então, o que é que você faz? Como você fez y é igual a u vezes x, então, bem aqui você obteve u. Eu quero agora deixar em função de x e y. Então, u necessariamente é da forma y sobre x. E aí você pega e troca. Tá? U dessa forma você coloca bem aqui. Então, a tua solução vai ficar assim, ó. Menos e elevado a menos y sobre x igual ao ln do módulo de x mais a constante. Como você está com PVI, você tem ó, que y de 1 é igual a 1, aí você vai descobrir quem é a constante, tá? Então, ó, como y de 1 é igual a 1, então você pega e aplica x igual a 1 nessa equação. Você vai ficar com o seguinte, ó. Disso aqui você fica com menos e. O x é igual a 1, então ó, 1. E aqui em cima no numerador vai ficar y de 1, que também é 1. Então 1 sobre 1 com sinal de menos. Que aí você sabe que é a mesma coisa que menos 1, né? Então deixa eu colocar logo aqui, ó, menos 1. Isso aí é igual a ln de 1. Ln de 1 é 0, né? Então vai ficar igual a constante. Então bem aqui você descobre quem é a constante, né? Então, conclusão, que a solução do PVI é a seguinte. É menos e elevado a menos y sobre x igual ao ln do módulo de x mais essa constante, né, que é menos e elevado a menos 1. Pronto, então tá aí resolvida a tua EDO homogênea, tá bom? Vamos para um segundo exemplo. Vamos resolver agora essa EDO aqui, tá? Aqui de cara a gente percebe que as funções que acompanham os diferenciais dx e dy, elas são homogêneas de grau 2, né? Basta ver, ó, isso aqui é uma função quadrática, isso aqui também é uma função quadrática, e aqui como você vai fazer a substituição, né, trocar x por lambda x, y por lambda y, então sairia lambda ao quadrado aqui fora, né? Consequentemente você poderia jogar lambda quadrado fora. Então aqui m e n são homogêneas de grau 2. Só para exemplificar, o segundo caso, né, se você ver, né, que n de xy é exatamente x² menos xy, quando você faz n de lambda x, lambda y, isso aí ó, fica lambda x elevado ao quadrado menos lambda x, lambda y, e aí você pode pôr lambda ao quadrado em evidência, né? Aqui fica x² menos xy, que é exatamente lambda quadrado n de xy. Então aqui ó, homogênea de grau 2. A mesma coisa vai acontecer aqui para m. Você pode verificar que realmente também é homogênea de grau 2. Então beleza, homogênea a gente pode utilizar o método. Aqui a substituição que eu vou utilizar vai ser y igual a o x. De fato aqui as duas equações vão ter o mesmo grau de dificuldade, então você pode usar y igual ao x sem problema. Então aqui eu vou usar essa substituição. Segue que o diferencial dy vai ser o dx mais x du. Substituindo, ó, tua equação fica assim. Fica x². Aí no lugar do y você troca por o x. Então fica ó, mais u² x². Aí aqui dx mais x² menos x. Aí no lugar do y que tem bem aqui, você troca por o x. Então x vezes o x. Então você, como tem outro x, você pode colocar o quadrado e aqui você coloca u. Aí no lugar do dy, você troca aqui ó,
por u dx mais x du. Isso aí é igual a zero. Pronto, perfeito. Então, aí expandindo isso aí, fica assim, ó. Vamos lá, fica x² dx mais u² x² dx mais ux² dx mais x elevado a 3 du, tá? Eu estou fazendo, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. Agora eu vou fazer esse vezes esse e esse vezes o outro. Então fica assim, ó, menos x² u² dx menos x elevado a 3 u du igual a zero. Aí você observa que você pode cancelar esse com esse outro aqui, não é isso? E aí, ó, bem aqui é du, tá? Porque quando você pega esse x² e multiplica esse outro x aqui, está acompanhado de du. Então aí você junta o que está junto com dx e o que está junto com du. Veja que bem aqui, ó, você tem x² dx e bem aqui você também tem x² dx. Então você já pode colocar, ó, x² dx em evidência e aí fica 1 mais u, né? Aí agora o que acompanha du? Você vê que tem x3 du e aqui também x3 du. Então você pode colocar em evidência e o que está dentro, né, fica 1 menos u. Isso tudo aí igual a zero. Pronto, aí agora é só arrumar. Você passa esse termo aqui para esse lado direito, então você pode trocar 1 menos u por u menos 1, né, quando você passa para a direita. Então fica assim, x² dx vezes 1 mais u igual a x3 dx multiplicando u menos 1. Né? Muda a ordem quando passa para o outro lado. E aí é só passar x3 dividindo. Então você ficaria, ó, com x² sobre x3 dx e passa... Ah, perdão, bem aqui não é dx não, é du. Tá? Vamos colocar aqui du. E aí passa o 1 mais u para o outro lado. Então você fica, ó, com u menos 1 sobre u mais 1 du. E aí você simplifica nesse caso aqui, ó, você vê que você fica com 1 sobre x dx. E nesse lado aqui dá para você dar uma arrumadinha também. Você faz assim, ó. Você pega e soma e subtrai 1. Fica u mais 1 menos 1 menos 1. Junta esses dois aqui e você fica com menos 2, né? E aqui tudo dividido por u mais 1. Aí você pode separar as frações, né? Você pode colocar, ó, individualmente u mais 1 bem aqui embaixo e pode colocar aqui embaixo também. Isso tudo aí du. Que aí é a mesma coisa, ó, que você cancelar esse aqui e aí você fica com 1 e aqui menos 2 sobre u mais 1. Né? Porque você vai integrar e aí você vai ter um ln, né? Então beleza, ó, você deixou numa formazinha boa. No lado esquerdo você tem isso, no lado direito você tem isso. Em resumo, você chegou nisso aqui, ó. 1 sobre x dx igual a 1 menos 2 sobre 1 mais 1 du. E agora o que é que você faz? Integra, tá? Porque se tornou uma equaçãozinha separável. E aí você vai ter o seguinte, integral de 1 sobre x, ln do módulo de x, né? Integral desse outro termo dá u menos 2 ln do módulo de 1 mais 1, mais uma constantinha de integração. Aí agora você faz a troca, né? Você chamou o quê? Y de u sobre x, portanto o teu u vai ser igual a y sobre x. E aí você troca aqui nessa equação final, para você obter a solução da EDO. Então a soluçãozinha da EDO vai ser essa, ó. ln do módulo de x vai ser igual a u, só que o u é exatamente y sobre x, menos 2 ln do módulo de y sobre x mais 1, mais a constante. Se você quiser, você pode arrumar mais um pouquinho, tá? Você pode usar a propriedade do ln, passo 2 aqui para expoente desse termo que está dentro do ln, aí você pode eliminar o módulo, tá? Dá para você arrumar mais um pouquinho essa equação. Mas, de fato, está aqui a solução, tá? Por último, vamos resolver essa EDO aqui. A gente vê
que os dois termos aqui, você pode verificar, tá? Serão homogêneos de grau 4. Tá certo? É só trocar x por lambda x, y por lambda y, você vai ver que vai pôr em evidência com grau 4, tá? Lambda elevado a 4, tanto na primeira quanto na segunda, e daí serão duas funções homogêneas de mesmo grau, grau 4. Então aí você pode utilizar o método para resolver, né? Em forma de EDO homogênea. Agora, esses exemplos anteriores, eu sempre fiz essa substituição. Y igual a U vezes X. Vamos fazer ela nesse exemplo aqui para ver no que é que dá, tá? Quando você faz isso, você tem que o diferencial fica dy igual a U dx mais x du. Aí, agora substituindo na equação, você fica com o seguinte: 2x elevado a 3, aí você vai multiplicar por ux. Então, você já pode colocar x elevado a 4, u dx, tá? Já substituindo. Mais x4, aí no lugar de y4 você coloca u elevado a 4, x elevado a 4. No lugar de dy você coloca o dx mais x du. Isso aí dá igual a zero. Então aí você distribui, você fica com 2x4 u dx mais x elevado a 4 u dx mais x elevado a 5 du mais u elevado a 5 x elevado a 4 dx mais u elevado a 4 x elevado a 5 du. Isso aí igual a zero. Aí isola o que tem dx, né? Você vê, ó, dx acompanhado de x4, aqui dx acompanhado de x4, aqui dx acompanhado de x4, e aí você fica com isso, ó, dx, você vê, ó, que aqui você vai ficar com 2u, né? E aqui você tem um outro u, então você pode colocar, ó, 3u, né? Aqui coloca um x4, tá? Já isolando aqui junto com dx, mais u elevado a 5, tá bom? Que é desse termo bem aqui. E aí isola também o que tem du. Você vê que o que está com du está junto com x elevado a 5, né? Então você pode colocar, ó, mais x elevado a 5 du, multiplicando 1 mais o elevado a 4. E aí, realmente, daqui dá para você separar as variáveis, né? Você passa esse termo aqui para a direita, e aí você consegue isso aqui, ó. x4 dx sobre x5, isso é igual a menos 1 mais u elevado a 4 du dividido por 3u mais u elevado a 5. E a ideia agora é que você pegasse e fizesse a integral, não é isso? Só que isso aqui é fácil de integrar, né? Isso aqui não parece ser tão imediato, né? Se você quiser, por exemplo, substituir u elevado a 5 mais 3u igual a uma outra variável, não vai dar o que está aqui em cima, né? Então, isso aqui, né, não é tão fácil de fazer. Isso aí vai tomar um tempo, né, para você pensar. Então, aí, essa substituição aqui, y igual ao x, não é que ela não vá funcionar, mas ela não é adequada. Mas aí, você desiste? Não, você não desiste. Você tenta a outra substituição. Vamos tentar x igual a v vezes y. Nesse caso, o diferencial dx vai ser v dy mais y dv. Beleza? Vamos tentar essa substituição agora para ver no que é que dá. Então, substituindo na equação, você troca x por vy. Então, fica assim, ó. 2, no lugar de x, vy. Então, aí fica v elevado a 3, y elevado a 3 vezes y. Que aí você já pode colocar na forma y elevado a 4. Isso aí vai multiplicar o teu dx, né? Que aí ele vai ser trocado por isso aqui, v dy mais y dv. Então aqui você coloca v dy mais y dv, mais, aí a equação, né, é x elevado a 4 mais y elevado a 4. Troca x por vy, então fica v4, y4 mais y4, dy igual a zero. Aí você distribui, você vê que você fica com 2, v elevado a 4, y elevado a 4, dy, mais 2v elevado a 3, y elevado a 5, dv, mais v elevado a 4, y elevado a 4, dy, mais y elevado a 4, dy igual a zero. Pronto, aí agora você junta as coisas que tem dy, ó, repara que bem aqui, ó, tem y elevado a 4 dy,
Aqui também e aqui também. E aqui, ó, esse termo ó, é v elevado a 4 e aqui também. Então você pode juntar, né? 3v elevado a 4 mais 1 vezes y elevado a 4 dy. E aí igual a esse termo que tem dv que você passa lá para o outro lado. Menos 2v3 y elevado a 5 dv. E aí passa o y elevado a 5 dividindo para o lado de cá. Passa 3v4 mais 1 dividindo para o lado de cá. Você fica com uma EDO separável da seguinte forma. 1 sobre y dy igual a menos 2v3 dividido por 3v4 mais 1 dv. Aí beleza, será que essa daqui a gente consegue integrar? Vamos fazer aqui no outro lado. A gente fica com isso aqui e agora vamos tentar fazer a integral. A desse lado aqui dá o ln do módulo de y, né? E a desse aqui? A desse aqui você vai ver que agora dá certo, ó. Chama 3v elevado a 4 mais 1 igual a um certo w. Então, derivando aqui, você fica ó, com 12v elevado a 3 dv igual a dw. E aí, para deixar com esse 2 aqui junto com v3, você divide tudo por 6. Né? Então, fica 2v3 dv igual a dw sobre 6. E aqui, essa integral, então, pode ser escrita por essa simples substituição nessa forma. Integral, com o sinal de menos fora. Você pode até colocar o menos 1 sobre 6 fora logo. Menos 1 sobre 6 de dw apenas. E aqui sobre w. Né? Você troca 3v4 mais 1 simplesmente aqui por w. E essa aí você sabe integrar, né? Isso aí ó, dá menos 1 sobre 6 do ln do módulo de w. Integral dw sobre w. Mais uma constantezinha de integração. Aí você retorna a variável, né? W você chamou de 3v4 mais 1. Então aí fica menos 1 sobre 6. ln do módulo de 3v4 mais 1, mais a constante. E aí v você tem como descobrir, né? V foi a tua variável de substituição. Ó, v está bem aqui. X é vy. Então, v vai ser exatamente x sobre y, né? Então você troca lá no final. Isso aí vai ser igual a menos 1 sobre 6 ln do módulo de 3v é x sobre y elevado a 4 mais 1 mais a constante. Então, a solução é a seguinte. ln do módulo de y igual a menos 1 sobre 6 ln do módulo de 3 x elevado a 4 sobre y elevado a 4 mais 1 mais constantezinha de integração. Tá certo? E aí a gente conseguiu resolver a nossa EDO. Apesar da gente não ter conseguido com a primeira substituição que a gente tentou, y igual ao x, só que com x igual a vy funcionou. Tá? Então, às vezes, podem ocorrer exemplos desse tipo, que uma das substituições dá uma integral muito difícil de você fazer, só quando você faz na outra, dá uma integralzinha tranquila, e aí você consegue a resposta, beleza? Então, com isso a gente encerra.